Você já parou para pensar no que realmente aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus? O que houve naquele intervalo de 3 dias? Muitas pessoas acreditam que a história se resume ao sofrimento na cruz e à glória da ressurreição, mas há um mistério profundo nesse período. O que Jesus fez enquanto estava morto? Para onde ele foi? E mais importante, o que isso significa para a sua vida hoje? Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar sua visão sobre o sacrifício de Cristo para sempre. A morte de Jesus não foi um fim, mas um ponto de transição. Quando ele disse, "Está consumado", algo grandioso estava acontecendo no mundo espiritual. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, e algo que os olhos humanos não podiam ver começou a se desenrolar. A Bíblia nos dá pistas de que, entre sua morte e ressurreição, Jesus desceu ao lugar dos mortos. Mas o que isso significa? Ele foi ao inferno? O que ele fez lá? Para entender isso, precisamos olhar para o Antigo Testamento. Em várias passagens, a Bíblia menciona um lugar chamado Seol, ou Hades, onde os mortos aguardavam. Esse lugar era dividido entre aqueles que estavam em sofrimento e aqueles que estavam em descanso, conhecidos como o seio de Abraão. Quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, ele descreveu essa divisão. Agora imagine, quando Jesus morreu, ele não apenas venceu a morte, mas também entrou nesse domínio espiritual para cumprir uma missão. A Bíblia nos revela em 1 Pedro 3:18 a 19, que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Mas quem eram esses espíritos? Muitos teólogos acreditam que ele proclamou sua vitória sobre o pecado e a morte para aqueles que haviam morrido antes de sua vinda. Imagine o impacto desse momento. Jesus, vitorioso, adentrando os domínios da morte e anunciando que o plano de Deus havia sido cumprido. Isso significa que nem mesmo a morte poderia deter a missão de Cristo. E tem mais. Em Efésios 4:8 a 10, Paulo nos diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Isso indica que ele libertou os justos que aguardavam a redenção no seio de Abraão e os levou para a presença de Deus. Esse foi um momento de libertação cósmica. Jesus não apenas venceu a morte individualmente, ele resgatou aqueles que estavam esperando por ele. Isso nos mostra que o sacrifício de Cristo não foi apenas por aqueles que viriam depois, mas também pelos que vieram antes. Agora, por que tudo isso é tão importante para você? Porque o que aconteceu nesses 3 dias prova que Jesus tem autoridade absoluta sobre a vida e a morte. Se ele foi capaz de descer ao lugar dos mortos e sair vitorioso, então não há situação na sua vida que ele não possa reverter. Não importa quão impossível pareça sua circunstância. Não importa o quanto você se sinta preso ao passado, à culpa ou ao medo. Jesus já venceu por você. A ressurreição de Cristo nos ensina que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Quando Jesus foi sepultado, seus discípulos estavam desolados. Eles pensavam que tudo havia acabado, mas Deus tinha um plano maior, e é exatamente assim na sua vida. Talvez hoje você esteja enfrentando momentos de escuridão, portas fechadas, perdas e lutas que parecem insuportáveis. Mas a ressurreição nos lembra que a última palavra não pertence ao sofrimento, mas ao Deus que faz novas todas as coisas. Se Cristo venceu a morte, ele pode vencer qualquer batalha por você. Isso significa que seu passado não define seu futuro, que o medo não precisa dominar sua mente e que a paz pode reinar no seu coração. Mas há uma condição: você precisa se posicionar. Você precisa decidir viver essa verdade. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso? Aqui estão 3 passos essenciais. Primeiro, creia na ressurreição não apenas como um evento, mas como uma realidade viva. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual, mas de um relacionamento real com Cristo. Segundo, entregue sua vida a Ele de verdade.
Não basta apenas reconhecer que Jesus ressuscitou. É preciso permitir que Ele governe sua vida, suas escolhas, seus medos e suas esperanças. Terceiro, viva como alguém que já venceu. Isso significa enfrentar os desafios da vida com a certeza de que você já faz parte da vitória de Cristo. As dificuldades virão, mas você não precisa mais enfrentá-las sozinho. E aqui vai um desafio para você. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa dessa transformação na sua vida, eu quero que você escreva nos comentários a seguinte frase: eu escolho viver a ressurreição. Escreva isso como um compromisso, como um ato de fé. E não se esqueça, se esse vídeo te abençoou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda essa verdade a alcançar mais pessoas e mudar mais vidas.